eu estava meditando, pensando no que trazer para vocês, né? E de fato, eu quero falar um pouco sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje. Hoje a gente está vivendo um tempo muito doido. E qualquer coisa com que você se posicione contra é taxado de fobia. A gente tem hoje, quando você olha um casal homossexual e você fala assim, eu não concordo com isso, você é taxado de quê? Homofóbico. Se você vê uma pessoa que está fora do peso e fala, nossa, aquela pessoa precisava emagrecer, você é taxado do quê? Gordofóbico. Se você fala assim, nossa, fulano está tão magro que se um vento bater, leva, você é taxado do quê? De magrofóbico também, né? Então assim, tudo é uma fobia. Tudo tem uma fobia. Mas sabe, eu quero dizer para você que na história da humanidade, não existe um povo mais perseguido e morto do que os cristãos. E muitas vezes não se é falado nada sobre cristofobia. Fobia dos nossos princípios. O mundo quer dizer como a gente deve pregar Jesus. O mundo fala assim para a gente, olha, você pode dizer sobre o amor. Você pode falar sobre o amor, mas você não pode falar sobre santidade, você não pode falar sobre justiça, você não pode falar sobre princípios da família, porque tudo isso torna você alguma coisa fóbico. Mas, na verdade, tudo isso torna algo que vem contra nós. Tudo que a gente fala sobre os princípios da palavra, os valores bíblicos, vem contra nós como cristofobia. E eu quero te dar a oportunidade, eu não sei se atrapalha a câmera, dá para deixar um pouco mais claro, para eu mexer um pouquinho com eles? Ou atrapalha? Dá? Eu queria que acendesse um pouquinho, eu sei que tem a unção da penumbra, né, nos adolescentes, mas a unção continua aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu queria mexer um pouquinho com vocês, e eu queria que você compartilhasse mesmo, eu quero dar pelo menos uns 3 minutinhos, para você falar aí com seu amigo sobre alguma coisa que você já foi perseguido na sua escola, na faculdade, no seu campo de trabalho, porque hoje é assim, gente, se você falar assim, eu não acredito no Big Bang, eu acredito na criação, parece que o retardado é você, é ou não é? Parece que é você que está crendo numa coisa absurda. Sendo que, gente, você sabia que o zoológico de Bauru é um dos melhores zoológicos da América Latina? Sabia disso? Valorize o seu zoológico, é top, viu? E eles cuidam dos animais. Por que eu estou falando isso? Fui no zoológico ontem com as crianças. Eu estava olhando os animais, eu falei, gente, só Deus para pintar um negócio desse? Não tem como. Você olha, eu estava olhando uma ave, eu não guardei o nome, infelizmente, ela era não sei que coroado. Tinha uma coroa dourada, aí ele era cinza, de cinza claro até cinza escuro, depois tinha cauda marrom, aí um detalhe vermelho. Eu falei, gente, quem é que pintou esse passarinho? Não tem como. A criação manifesta a glória de Deus, manifesta o seu Criador. Como uma explosão e uma evolução que parou, né? Porque a gente nunca mais viu macaco virar homem. De repente eles desistiram, eles acharam que tinha muita gente. Falaram assim, vamos parar por aqui, porque deixa para lá, não quero que ninguém descubra o nosso segredo, certo? De repente pararam, tá? Eles cansaram de evoluir. Então assim, como assim? Então, hoje, quando você fala da sua fé, que faz mais sentido, gente, faz ou não faz? Do que toda essa história, você é taxado de abestalhado. E o que é isso? Se não cristofobia, porque você não pode crer no que está escrito na Bíblia. É ou não é? Quando você fala, quer ser perseguido? Escreve aí isso, eu sou hétero. Vai para a faculdade para você ver. Vão gritar na sua cara, cuspir em você, né? Teve um post que eu fiz sobre a mulher e o casamento. Eu recebi algumas mensagens dizendo, eu queria te encontrar na rua para arrebentar a sua cara. Agora, assim, essa galera que muitas vezes prega uma
tolerância é intolerante à nossa fé, é intolerante aos nossos princípios. E o que eu quero pregar para vocês essa noite é dizer: não se cale. Não se cale. A nossa fé, ela nos garante vitória. A nossa fé, ela sempre foi perseguida. Mas enquanto a igreja é perseguida, ela sempre cresce. E sabe, quando eu era adolescente, eu fui perseguida também. Na escola, por não ficar com os meninos. Aí o que você é? Você nem faz parte de alguns grupos de conversa. É ou não é? Tiram onda com você, zoam da sua cara. Os meninos, se você não falar sobre pornografia, vão chamar você de um animal muito manso. Está filmando, vocês nem me deixam rasgar o verbo aqui. Né? Um animal muito manso e tranquilo. Mas a pornografia, querido, ela acaba com o seu futuro, porque o sexo, ele foi criado por Deus e a pornografia não tem nada a ver com sexo no casamento. E o seu acessar da pornografia hoje, ele perturba a sua mente. Ele perturba você. Porque na hora você pode até achar legal, mas depois você se sente condenado, aquilo perturba a sua mente e aquilo vai prejudicar o seu futuro relacionamento com a sua mulher. Mas o diabo quer exatamente isso, porque ele quer destruir o casamento. Então, a família, ela é minada desde a infância, na adolescência, na juventude. E o mundo quer dizer para nós o que a gente pode pregar. Não, o amor de Jesus a gente aceita. Mas mudança de vida não. Mas amor de Jesus sem mudança de vida nem existe. A cruz é exatamente isso. É a salvação do homem. É o que transforma o homem de dentro para fora. O que Jesus veio provar para nós era que a lei, ela tentava fazer o homem entender que ele precisava de salvação. Porque por melhor que aquele homem fosse, ele não conseguia ter a sua natureza transformada. Só Jesus faz isso por nós. Mas quando a gente tem a natureza transformada, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem via pornografia não vê mais, quem traía não trai mais. Amém? Então, eu quero dizer para você, provavelmente você vai ser zoado por causa da sua fé. Agora eu quero saber, o que você vai fazer com isso? Porque a grande questão é que nós não estamos sozinhos. E eu quero te mostrar. Porque quando você está na escola ou na universidade, e você se posiciona em fé, e você está num ambiente que a tua fé é perseguida, parece que você é o único. Fala, nossa, só eu que não quero fazer sexo antes do casamento? Só eu que não vou defender o aborto? Só eu? Mas nós somos muitos, queridos. E a perseguição que você sofre é exatamente a mesma que eu sofro, que o seu colega sofre, que pessoas... Aqui a gente tem, quer ver? Eu até anotei, quer ver as gerações, né? Vamos ver aqui, vamos se identificar. Né? A geração millennials. Eu sou millennials. Vai, mas vamos lá. Millennials, nascidos de 1981 a 96. Quem está aqui e é millennials? Pronto. Qual é o marco da nossa geração? Nós não tínhamos internet, por incrível que pareça. Mas foi na nossa geração que a internet apareceu. Então, assim, nós fomos os primeiros a lidar com a internet. Esse é o marco da nossa geração. Então a gente, olha que chique, a gente sabia viver sem e a gente sabe viver com. Aleluia. Nós somos muito chiques. Mas a internet começava assim. Né? Era assim. E depois da meia-noite era mais barato. Né? Tá bom, deixa, senão eu começo a falar disso. Vá. A geração Z, de 97 a 2012.
Quem são? Levanta as mãos aí. É a metade do nosso público. Qual é o marco? Vocês são nascidos na era digital. O Gabi está aí, não vou fazer ele passar vergonha, mas ele é o meu sobrinho mais velho, né? Então, eu vou dizer que o Gabi, quando ele era bebê, ele já achava que a TV era touch, né? Às vezes ele queria lá na TV. Por quê? Porque já nasceu mexendo em telefone. Já nasceu numa era digital. Gente, os meus filhos, a Juju tem 3 anos. Ela acha o desenho que ela quer assistir. É impressionante, né? Que já é outra geração. Mas vocês nasceram já, cresceram com rede social, ouvindo tudo sobre isso, né? Aí a gente tem a geração alfa. Tem alfa aqui, de 2013? Tem um alfinha, 2 alfinhas. Ah, vocês são top, gente. Vamos lá. Nascido de 2013 a 2025. Vocês são outro nível. Vocês não nasceram só com internet. Vocês nasceram na inteligência artificial. É outra coisa. Certo? Então, assim, somos várias gerações. Mas o que me faz ser perseguida por ser crente é o mesmo que faz você, é o mesmo que faz o alfa ser perseguido. É o que faz todas as nossas gerações serem perseguidas. Quando a gente fala assim, masculinidade não é tóxica. Ah, foi por isso que queriam arrebentar a minha cara, pronto. Porque eu disse, a masculinidade não é tóxica, ela é proteção. Aí fala, quero ver, se te pegarem na rua, que não sei o quê. Gente, existe homem ruim, mas existe mulher muito ruim. Eu até digo para você, tem mulher que consegue ser mais ruim do que muito homem. Certo? Tem mulher, ó, com essa história de, a Lei Maria da Penha, hoje, ela cria, né, uma situação tão complicada, que uma mulher, se ela falar que ela apanhou, ela não precisa nem provar, o cara vai preso, é uma palhaçada. Não sei se vocês já viram na internet, mulher batendo a cabeça na parede, falando, me bate, não sei o quê. Já viram? Não? Nem procura, que é uma vergonha. Mas, ó, eu lido com rema prisional. Eu vou dizer para você, inclusive esse ano, eu tive a oportunidade de ir no presídio, onde estão os presos de crimes sexuais. Está até aquele maníaco do parque, nesse presídio que eu visitei. Mas no outro bloco, era só presos de Maria da Penha. O cara, tem gente que fez maldade, mas tem gente que só pela denúncia de uma mulher, que às vezes, sabe o que elas fazem? Aí depois elas vão lá e falam, eu queria retirar, eu só estava com raiva, é meu noivo, é meu namorado. Eu quero retirar a denúncia, ele não fez nada não, mas deixou o cara lá preso. Então eu digo para você, tem homem ruim? Tem. Mas tem mulher ruim? Tem. Gente, para a gente não ser ruim, a gente tem que nascer de novo. Amém? Então eu falo para você, o que nos faz ser perseguidos não é a nossa geração, é a nossa fé. É os princípios que nós cremos na palavra de Deus. Pronto, hoje a gente vive uma loucura de uma inversão de valores que o mundo quer pregar para os homens, para os meninos, que vocês têm uma masculinidade tóxica, que precisa ser delicado, que precisa ser isso, e as meninas são sangue no zóio, que parece que, né? Aí depois fala, eu quero ser paquerada, os meninos têm medo, entendeu? De tomar um couro, né? Porque as meninas são as heroínas e os meninos, os banana. Isso está na doutrinação, gente, dos filmes, dos desenhos. Isso está na fala do dia a dia. Isso está nas reportagens. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente menos espera, a gente está reproduzindo, porque a gente ouviu tanto. É ou não é? Você já se pegou se reproduzindo algo que não tem nada a ver? Eu já me peguei. Falei assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver. Por quê? Ouve tanto, vê tanto, que uma hora
você acaba sem querer absorvendo. Então é uma coisa que você tem que ficar revendo o tempo todo. Isso aqui realmente é um princípio da palavra de Deus? Isso aqui realmente é a vida que Deus tem para mim? Isso aqui é realmente o que Deus fala sobre mim? Mas eu quero te convencer essa noite, a primeira coisa, que todos nós estamos no mesmo barco. E somos muitos. Somos muitos. Somos muitos. E quanto mais eles nos perseguem, mais a gente cresce. Porque o poder de Deus, querido, ele está comprometido com a igreja. Tem uma frase do Billy Graham, ela está no meu coração, me acompanha desde que eu ouvi. Ele disse assim: eu estou convencido que o diabo está preparando o mundo para o anticristo. Mas eu também estou convencido que Deus está preparando, através do seu Espírito, a igreja. Ele vai buscar uma igreja triunfante, ele vai buscar a gente em tempo de avivamento, querido. De crescimento, o inferno vai estar vazio, o céu vai estar mais cheio que o inferno, gente. E esse é o meu e o seu trabalho. Então, não se cale. Não se cale. Mas vamos fazer isso para eu te ajudar a ser convencido essa noite? Eu queria que você contasse alguma coisa para um colega seu, amigo seu aí, pela qual você já foi perseguido em relação à sua fé. Tá bom? Marido e mulher não vale, então se você está do lado do seu marido e da sua mulher, você sai de perto, aí a amiga fala com a outra amiga. Mas os adolescentes podem falar um do lado do outro. Vamos lá? Conseguiram? Você consegue perceber como não é uma questão de simplesmente pensar o contrário. Mas se você defender a sua fé e os seus valores, o mundo vai te perseguir. O mundo não vai estender um tapete vermelho para você e vai dizer: passe por aqui. O mundo vai nos perseguir. Em lugares e de formas mais aleatórias possíveis. Vou contar mais uma para você. O Samuel era pequenininho, hoje ele está com 8 anos. Ele estava com uns 3 anos. Eu tinha colocado ele numa escolinha perto da minha casa. Era uma escola pequena. E foi aquele período que saiu. A Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte gravou a Escola Batista gravou um vídeo dizendo, os meninos: eu sou menino, eu sou forte, eu sou isso. E as meninas: eu sou menina dos olhos de Deus, eu sou feminina. Enfim, e eu peguei o vídeo e postei no grupo dos pais. E virou um auê. Crianças de 3 anos, pais de crianças, eu nunca imaginei. Aí tinha pai brigando comigo, falando assim: e se o seu filho crescer e ele decidir ser homossexual? Aí eu falei assim para ele, eu não acredito não, que você não está entendendo. Começa agora, você dizendo para a sua criança que ela é menino ou que ela é menina. Falei assim: eu não vou ter esse tipo de problema, porque eu reforço a identidade do meu filho e em casa eu sou a mãe, eu sou a mulher, e ele tem um pai que é homem, e as coisas são bem claras para ele. Aí ele falou assim: porque vocês crentes são ultrapassados, o meu filho vai escolher o que ele quiser. A discussão no grupo de mães e pais de 3 anos de idade. Né? E eu falei assim: a questão não é... Gente... Tem pessoas, pecado é pecado. Uma pessoa que sai por aí, pegando a mulherada, saindo, ficando com os homens, tudo quanto é jeito, é pecado do mesmo jeito. Uma pessoa que sai com uma pessoa do mesmo sexo é o mesmo pecado de imoralidade do que uma pessoa que trai o marido, trai a mulher. É tudo imoralidade sexual, gente. O problema é as pessoas militarem sobre isso. Querer que todo mundo, então, seja homossexual, porque ele acha que fica bom assim. Ou querer fazer com que os filhos de todo mundo sejam, porque ele acha que isso é não ser preconceituoso. Está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, quando as pessoas falam, nós cristãos se posicionamos como sobre isso? Uma pessoa que ela quer viver na intimidade dela,
O problema é dela. Se ela quer viver em pecado, nem Deus força ela a não viver em pecado. E não é só sobre a parte sexual. Uma pessoa que quer viver se drogando, Deus força a pessoa a não se drogar? Sim ou não? Não. Uma pessoa que quer viver roubando, Deus força ela a parar de roubar? Não. Uma pessoa que quer viver imoralidade sexual, Deus força ela a parar? Não. Você cristão força ela a parar? Não. Agora sim, você odeia essa pessoa por causa do que ela faz? Não. Pelo contrário também, não existe povo no mundo que tenha mais compaixão e queira alcançar aquelas pessoas que estão em dor e sofrimento do que quem? O cristão. Nós somos a solução do mundo. Nós somos a mão estendida. Nós somos aquele que sempre está cheio de compaixão e diz assim, você quer ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Seja o problema que for. Agora, qual é o problema? O problema é essas pessoas acharem que a gente não persegue elas, mas que a gente não pode falar do amor de Deus que a gente acredita, porque a gente acredita que o amor de Deus transforma. Como eu disse, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Eu vou ler alguns versículos para vocês. Em Mateus 5, de 10 a 12, fala, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado, mais do que feliz. Quando você for perseguido por causa da justiça, você precisa se alegrar, porque você está vivendo um bom testemunho. Você precisa se alegrar. Eu sei que é difícil, a gente não se sente confortável, mas se perseguiram, Jesus disse isso, se o mundo, João 15, 18 diz, se o mundo odeia vocês, lembrem-se, ele me odiou primeiro. O discípulo não é melhor que o mestre, a gente é odiado porque o mundo odiou quem primeiro, gente? Jesus. A gente acabou de ver o Charlie Kirk ser assassinado nos Estados Unidos. Por que ele foi assassinado? Pela sua fé, querido. Era um homem cristão, um bom marido, um bom pai, um homem que queria ouvir as pessoas falarem o que elas pensavam, e o que ele colocava, na tenda, geralmente, de discussão, me prove que eu estou errado. Ele parava, ele escutava. Eu não tenho a paciência para ouvir o que ele ouvia quieto, assim. Eu falava, não, esse homem é muito tranquilo. Você via que ele passava a mão no rosto, assim, mas quando ele abria a boca, ele nem alterava o tom de voz. Se fosse eu estava dizendo, pelo amor de Deus, não faz parte da minha personalidade, essa discussão mansa e tranquila. Mas assim, para você ver, e mesmo assim, ele foi assassinado. E teve gente que comemorou. E que se pudesse, comemorava a minha e a sua morte também. Porque ser cristão, ser cristão é maravilhoso, não é? Você é salvo, curado, perdoado, próspero, você é provido, você é amado, você é filho de Deus, você tem a sua vida transformada, você é revestido de poder, a Bíblia fala que se você beber uma coisa mortífera, não vai te fazer mal algum. Mas tudo isso vem com um laço vermelho muito lindo, que chama perseguição. Diga aí para o seu amigo, você está pronto? Você está pronto para receber o pacote completo? Não existe evangelho sem perseguição, porque o mundo nos odeia. Se o mundo está amando você, eu quero dizer, você não está vivendo o evangelho de verdade. Aí eu quero que você pergunte aí para o seu amigo, fala assim, você está percebendo que o mundo te odeia? Para saber se ele é crente mesmo. Mas eu quero dizer algo para você, talvez, primeiro deixa eu ler esse texto. Fala assim, Efésios 6, 13 a 14, querem abrir? Podem abrir.
Como a gente vai viver tudo isso? Como a gente vai superar tudo isso? Efésios 6, 13 a 14, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Sabe, a grande questão é que o cristianismo, apesar de toda a perseguição, gente, a gente vive um evangelho muito fácil no Brasil. Agora mesmo tem pessoas sendo mortas na Nigéria, no Congo. Eu estava vendo sexta-feira, 60 cristãos foram decapitados na Nigéria, porque foi encontrada uma Bíblia com a família. Nós vivemos um evangelho muito fácil. Eu queria motivar você depois a entrar na rede social do Portas Abertas. Procura lá, Portas Abertas, e você vai seguir, vai ver essas notícias. É estimado que cerca de, olha aqui, não quero deixar você assustado não, tá bom? Calma aí. Mas 360 milhões de cristãos hoje, milhões de cristãos hoje sofrem perseguição alta ou extrema no mundo. Ninguém hoje está matando você por ter uma Bíblia. E você valoriza a Bíblia que você tem? Em países como esse, às vezes eles clamam por ter um pedacinho da Bíblia. E a gente tem um monte de versão da Bíblia. Você está lendo pelo menos uma? Tem gente que não pode falar assim, eu amo Jesus. Você pode falar, eu amo Jesus. Talvez vão rir da sua cara. Mas pelo menos aqui no Brasil, pelo menos até agora, ninguém vai matar você. E é por isso que a gente não pode parar de falar, para não chegar nesse extremo. Está comigo? A nossa fé, de você dizer, eu acredito no casamento, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero ser mãe. Gente, nem a Cinderela quer casar mais, ela quer abrir uma empresa. É o ó do Borogodó, né? É o fim da picada. Como assim? Sabe, não existe nada mais precioso do que você constituir uma família e você ter filhos. Aí as pessoas falam, filho dá trabalho, mas se tua mãe não tivesse tido trabalho com você, você não estava aqui. É o cúmulo da hipocrisia. Alguém teve trabalho com você e você não quer ter trabalho com alguém. Não é? E outra, não tem nada na vida que te faz feliz que não dá trabalho. Falar assim, eu quero ter uma empresa e ser bem-sucedido. Dá trabalho. Eu quero ter um cachorro. Dá trabalho. E não existe pai e mãe de pet. Por mais que você ame um animal. Eu amo os animais. Né? Mas eu falo para você assim, uma criança não tem o mesmo valor que um cachorro. O cachorro é muito legal. Mas você sabe que isso faz parte da hipocrisia que a gente vive hoje. De querer equiparar o valor de um animal com o de uma pessoa. Não é a mesma coisa. Nós somos a coroa da criação. E a hipocrisia da humanidade está em hoje defender o ovo da tartaruga e matar os bebês no ventre. O bebê é um amontoado de célula, mas o ovo na tartaruga e a bactéria em Marte é vida. Uma célula em Marte é vida. Mas um feto na barriga de uma mulher é um aglomerado de célula. Não é uma hipocrisia? É ou não é, meu povo? Eu não estou falando para você, protege os animais, mas eu digo assim, se você precisar salvar
uma criança ou um animal, você precisa entender que nós somos a coroa da criação. Não dá para achar que é a mesma coisa. E na escola, as pessoas não querem fazer você pensar que é a mesma coisa? Não se discute sobre isso? Sim ou não, meu povo? Sim. Por quê? Porque é uma forma de você destruir a base da sociedade, que é a família. Então eu digo para você, se revista, é isso que esse texto está falando. Ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, toma a armadura de Deus. A gente precisa resistir o dia mal. O dia mal é hoje que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos vivendo hoje, gente. E ele fala assim, olha, você vai se revestir da verdade. Você vai calçar os seus pés com o evangelho da paz. Você vai usar o cinturão, a couraça, da justiça. Mas você tem uma espada. A espada é a palavra de Deus. Você não pode se sentir ameaçado e achar que você não tem armas. Agora, as armas da nossa batalha, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então você se enche do Espírito, e o que você faz? Você defende a sua fé com coragem. Eu não estou falando para você ficar discutindo com seu professor, seja na escola, seja na universidade, você não vai ganhar nada com isso. Porque ele não quer ser convencido por você, ele quer te doutrinar. Esse é o ponto. O que você tem que fazer? Faça diferença entre a sua geração. Para um momento como este, Deus levantou você para ser um adolescente cheio da palavra e do Espírito. Que quando deixa a professora falar, deixa o professor falar. Quando ele te mandar ler uma coisa que não faz o menor sentido, você tem que fazer um trabalho, você escreve, segundo fulano de tal, diz que o mundo foi criado pelo Big Bang. Não é você que acredita naquilo. Darwin. Está comigo? Segundo o livro que eu li, está escrito isso, isso, isso. Mas se a professora falar assim, o que você acredita? Você fala assim, eu acredito no que está escrito na palavra de Deus, que o mundo era sem forma e vazio. Mas um dia Deus disse, haja luz. Se perguntar a tua opinião, você abre a sua boca e fala. Agora, a grande questão hoje não é você ficar discutindo com o seu professor. Até porque você tem que passar pela escola. Não faça, já é um ambiente difícil, não transforme ele num inferno. Não fica discutindo com o professor, ele não quer aprender com você. Certo? Não fica discutindo na universidade. Você precisa passar. Aliás, por que a gente vive essa loucura tão grande? Porque os lugares principais da sociedade foram tomados por pessoas que perseguem a nossa fé. E a gente está numa reconquista. Tem que estudar. Às vezes você tem que estudar coisas que você não acredita. Mas você tem que passar por ali. Mas Jesus disse, né? Na verdade, em Salmos diz, você passar pelo vale da sombra da morte. Você não precisa ter medo. Você pode saber que Deus está contigo. Amém. E eu quero dizer para você, talvez você em algum momento já se sentiu amedrontado. E eu quero ir chegando à conclusão da nossa ministração falando sobre isso. Lá em João, capítulo 21, a gente vê a conversa de Jesus com Pedro. E a conversa que todo mundo já conhece tanto, que Jesus, por 3 vezes, ele fala para Pedro o quê? Você sabe o que ele fala? Vai, fala mais alto que vocês sabem. Pedro, tu me amas? E ele diz, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha negado Jesus, e ele estava arrasado. Ele estava tão arrasado, que ele achou que ele estava fora do time. Ao ponto de quando Jesus ressuscitou, ele precisou dizer para Maria Madalena e Maria, fala assim, fala aos discípulos e a Pedro. Por que ele falou com Pedro de uma forma particular? Porque Pedro tinha voltado para a pesca, ele achou que ele estava fora do time, porque ele tinha negado Jesus. Mas depois, Jesus vem e tem essa conversa privada, particular com Pedro,
E ele diz assim, o meu plano não mudou, Pedro. Você me ama? Ele fala assim, eu te amo, Senhor. Gosto muito de você, cara. Ele fala, ok, Pedro, apacenta minhas ovelhas. A Bíblia diz que ele se chateou porque Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa. E a grande questão é que um pouco antes, Pedro tinha dito para Jesus, Jesus, eu vou morrer por você. E Pedro disse, Pedro, sabe de nada. O contrário? Pronto. Pedro, Pedro disse para Jesus, eu falei o contrário? Ok, muito obrigada. Pedro falou para Jesus, eu vou morrer por você. Ele fala, Pedro, você não sabe de nada. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega. E aí eu quero dizer para você, talvez em algum momento você ficou com vergonha de falar da sua fé. Talvez em algum momento você ficou com vergonha de falar que não ia ficar com aquela menina, com aquele menino. Porque é um menino bonito, porque é uma menina bonita, porque qualquer outro dos moleques ficaria com ela. Talvez você, quando seu amigo falou assim, ei, vem cá, vou te mostrar um negócio. E você olha lá, é pornografia. E você ficou sem coragem de falar assim, não, cara, eu não olho isso aí não. Talvez você, menina, também foi exposta à pornografia. E você não teve coragem de dizer, não, eu não fico vendo essas coisas. Talvez, em algum momento, você foi confrontado por algo, ou você foi chamado para fazer algo que não corresponde à nossa fé, não corresponde aos nossos valores. E você se encontrou exatamente como Pedro, negando Jesus. Mas sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Que Deus, Ele tolera a nossa imaturidade. Ele tolera a nossa imaturidade e Ele não corta a gente do time porque a gente foi imaturo. Ele não corta a gente do time porque a gente não soube lidar com aquela pressão. Talvez você não soube lidar com alguma pressão da qual você passou. Você se encontrou negando Jesus. E essa noite eu quero dizer para você que Jesus está dizendo para você, ó, avisa lá, fulano de tal, que está tudo bem, ele faz parte do time dos meus sonhos, ele faz parte dos meus planos, ele faz parte daquilo que eu tenho para fazer nessa estação, nessa geração, no mover do meu espírito. E essa conversa, ela mostra a imaturidade de Pedro, e como ela é tolerada, mas mostra como ele ia crescer. Jesus diz para ele assim no versículo 18, em verdade, verdade te digo, que quando eras moço, ou quando eras imaturo, tu cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Porém, quando fores velhos, estenderá as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Dito isso, para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Jesus diz a mesma coisa que ele disse no começo para Pedro. Segue-me. Talvez essa noite é uma noite de arrependimento para você. Talvez você estava negando Jesus, não com a sua boca de dizer eu não creio em Jesus, mas com essas atitudes, negando os seus valores, os seus princípios, com medo de ser perseguido, com medo de estar sozinho. Mas eu quero dizer para você, você não está sozinho, olha ao seu redor, nós somos muitos, está todo mundo aqui no mesmo barco, somos todos aqui perseguidos por causa da nossa fé. O grande segredo é que os nossos melhores amigos, eles precisam estar na igreja. Os nossos melhores amigos precisam ser aqueles que entendem a gente. Você fala assim, nossa, você não sabe, aquele menino que eu gosto, estava paquerando com ele, quer ficar comigo, mas eu não vou ficar com ele. E a tua amiga vai virar e falar assim, parabéns, fica firme. E não olhar para você e falar, nossa, que boboca. Está comigo. Os seus melhores amigos, as suas melhores amigas, precisam estar na igreja. Você vai passar pela adolescência assim,
bem. Você vai passar pela juventude assim bem. Você vai chegar na vida adulta assim bem. E sabe quando isso muda? Nunca. Porque nós somos irmãos e é a gente que se entende. Quando eu falo para você que eu postei uma coisa na internet e recebi um monte de mensagem absurda, você sabe exatamente do que eu estou falando. Mas talvez se eu compartilhar isso com alguém do mundo, vai dizer, realmente você não devia ter falado que a masculinidade protege a humanidade. Está entendendo o que eu estou falando? Então talvez essa noite seja para você uma noite de ajuste e arrependimento. E aqui, esse texto fala sobre a morte de Pedro, porque toda a conversa de frustração de Pedro começa a respeito da morte. Você concorda comigo? Ele dizendo que ia morrer por Jesus, ele batendo o pé, indo-se embora, fugindo, com medo da perseguição. Jesus ressuscita, manda chamar ele, pergunta, você me ama mesmo? Você me ama mesmo? Segue-me, Pedro. Mas essa conversa, ele fala assim, olha, peraí, você é imaturo. Você ainda só sabe fazer o que você quer. Você ainda tem medo, Pedro. Mas um dia você vai estender as suas mãos. E você vai deixar ser guiado por um lugar que você nem quer ir. Simplesmente por causa do seu amor por mim. E historiadores dizem que quando Pedro morreu, ele foi crucificado. E ele não se permitiu ser crucificado como Jesus. Os historiadores dizem que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de morrer como Jesus morreu. Ou seja, ele chegou onde ele precisava chegar. Talvez hoje, na sua imaturidade, talvez hoje, você ainda está lidando com medo da pressão. Mas Jesus está olhando nos seus olhos hoje dizendo, continua, me segue, se arrepende, me segue, os meus planos não mudaram, você vai amadurecer, hoje você ainda está fazendo coisas dentro da sua imaturidade, só aquilo que você quer, só aquilo que te faz bem, mas espera aí, fique firme, olhando para Jesus e você vai amadurecer, você vai chegar exatamente aonde você precisa chegar. Porque Deus tem um destino para você. Amém. E eu quero terminar mesmo orando com você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, porque eu percebo no meu coração uma noite de ajuste. Pessoas aqui que precisam olhar para Jesus essa noite e falar, Jesus, me perdoa. Eu te neguei. Quando eu falhei e não permanecer firme contra o pecado. Eu falhei quando me perguntaram o que eu pensava sobre casar virgem e eu não me posicionei. Eu falhei quando me perguntaram sobre aborto. E como eu disse, eu não estou falando sobre o seu professor não, estou falando sobre o seu colega. Estou falando para aquele que Deus quer que a sua vida seja mesmo como um farol que mostra o caminho. Você ore ao Senhor e fala, Senhor, me perdoa, me perdoa. Se você tem algo assim, você sabe. Eu também quero dizer para você o seguinte, você não tem que pedir perdão por algo que você não fez. Mas se essa palavra hoje alcança o seu coração e você fala, por favor, Senhor, eu preciso consertar a minha rota. Eu preciso parar de andar nessa imaturidade, de fazer só o que é fácil, só o que é agradável. Eu te peço perdão, Senhor. E enquanto você ora ao Senhor, queria que você ouvisse a minha voz de olhos fechados. Faz a sua oração de consagração aí ao Senhor. Talvez você não está negando a Jesus em nenhuma das suas atitudes. Você está firme já nos seus princípios e valores de acordo com a palavra de Deus. Mas você pode orar ao Senhor e falar, Senhor, me ajuda a permanecer inabalável. Você está debaixo de pressão na escola, na universidade, no seu trabalho. Às vezes você é levado, pressionado a mentir. Pressionado a fazer coisa que
Não faz parte do ser cristão. Ah, mas eu vou ser odiado por isso. Odiaram ao mestre, querido. Eles vão nos odiar. O que eu mais desejo, querido, não é ouvir que o mundo me ama, não. Porque ele não vai estender um tapete vermelho para mim. Mas Jesus está voltando. E o meu coração deseja ouvir: servo bom e fiel. E eu sei que o seu coração também. E para isso, muitas vezes a gente vai desagradar o mundo. Então, ora ao Senhor, fala: Senhor, Senhor, eu quero que os meus olhos estejam em Ti, me ajuda a crescer, a amadurecer, a ter ousadia. E eu quero ler esse texto para você de Atos 4, 29, que foi um momento que a igreja estava sendo perseguida. E eles não oraram para que a perseguição parasse. Olha a oração deles. Eles oraram assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto o Senhor estende as suas mãos para fazer sinais, curas, prodígios, por intermédio do seu santo servo Jesus. E tendo orado eles, tremeu aquele lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e de intrepidez e de ousadia, e eles anunciaram a palavra. Sabe, não adianta a gente orar para a perseguição passar, ela não vai parar. Nós precisamos orar por ousadia. Nós precisamos orar para nós estarmos cheios do Espírito. Nós precisamos orar para que o Senhor encontre em nós o canal para marcar essa geração, para fazer exatamente aquilo que Ele quer fazer, até que Jesus venha. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé e nós vamos fazer essa última oração. Orar por ousadia, orar por intrepidez. Você conseguiu alinhar, ajustar o seu coração? Você pode ouvir de Jesus essa noite dizendo: segue-me, segue-me, segue-me. Querido, e você pode estar perguntando: mas Juliana, e se eu errar de novo? Querido, se arrepende e segue Jesus. Um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, e você vai chegar exatamente onde Ele quer que você chegue, assim como Pedro. Mas essa noite é noite da gente sair daqui cheio de ousadia e de intrepidez, cheio de ousadia e intrepidez.